Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que bem. Eu aqui, um dia super bacana, um dia abençoado. Tô muito grata. Nossa live será um pouquinho diferente do que a gente tinha combinado. A Ju teve uma questão do trabalho, um projeto super importante. Então, o que a gente vai fazer? Pra gente honrar aqui com vocês, eu combinei com ela que eu vou fazer 30 minutinhos de live. Vou trazer algumas informações aqui para vocês. Vou contar algo que eu não contei para ninguém ainda aqui. E a gente vai fazer uma outra live aí na semana que vem, trazendo ainda mais informações, né? Então, hoje vai ser só uma parte do que nós tínhamos combinado para poder passar para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem por aí. Aqui em São Paulo tá fazendo muito frio. Hoje o dia tá complicado, mas estamos aqui. Eu particularmente não gosto de frio, eu prefiro calor. Até começando aqui, trazendo algumas informações. Não sei se vocês sabem, mas 1% da população que tem câncer de mama são homens. Pois é. Inclusive, dentro do meu processo, algumas de vocês aqui... Deixa eu até colocar aqui o comentário, né? Algumas de vocês aqui já sabem, eu tive que fazer o teste genético. E meu processo aqui, falando rapidamente, então, meu marido que achou o caroço... E já começamos a jornada, a gente já correu, o meu tipo era para fazer a cirurgia, o meu material veio inconclusivo, precisei fazer um teste chamado Oncotype, muito caro, e realmente veio aí a informação, né? Existe um score que coloca até 25, você não precisa fazer quimioterapia, e a minha deu 28, né? Tão pertinho. E foi isso, era o que tinha que fazer. E eu fiquei com muito medo. E talvez seja a parte aí, que é o que eu quero falar um pouquinho para vocês depois, né? Mas esse teste genético, hoje o SUS, ele já disponibiliza de forma gratuita. E também tem de forma paga, mas... Se você tem muitos casos de câncer na família, é importante que você faça esse teste para fazer um mapeamento mesmo. E dentro desse mapeamento, então, eu descobri, já entrei em cirurgia, tirei o nódulo, foi na mama esquerda. Veio o resultado do teste, então 80% de chance de novos tumores aí em mama, ovário e trompas. Então, como o percentual era muito alto, meus médicos, né, que hoje... Câncer de mama sempre vai ter uma equipe de médicos para trazer esse suporte. Então, a minha ginecologista, que também é mastologista, a doutora Silvia Moutinho, a Vanessa Sanvido, que é a minha masto, e o doutor Hamilton, que é o meu oncologista. Eles optaram aí, claro que também teve o doutor Gregório, que foi o oncologista geneticista, que fez todo esse mapeamento, passou um laudo, e no meu caso, o meu convênio cobriu, porque era grave, enfim. E a minha família teve que fazer esse teste. Então, o que eu sugiro para vocês, né? Se de repente você não conseguir pelo SUS e quiser fazer algo mais rápido, eu até posso trazer para vocês aqui. Hoje uma pessoa me perguntou, como é que seria o processo, né, dentro do SUS? Eu até, de repente, dentro do A+, que foi onde eu fiz, eu posso levantar para vocês também. Mas dentro do A+, que ninguém me informou quando eu fiz... o meu, como deu positivo, eu teria direito, se eu não me engano, a 5 pessoas da família de forma gratuita para que elas também pudessem fazer esse mapeamento. E olha que interessante, né? Foi da parte do meu pai que ele fez e a minha mãe acabou não fazendo. Então foram os meus irmãos e os meus tios. Por que minha mãe não acabou fazendo? Porque o mapeamento do meu pai, né? O direito que a pessoa tem são apenas esses itens. Então, no caso do meu pai, foi próstata e mama. O dele deu positivo.
Tanto é que ele teria que fazer uma raspagem na época. Eu fui até o médico dele e eu contei para ele tudo o que estava acontecendo. Ele falou: ainda bem que você me trouxe essa informação, porque assim eu vou fazer uma análise um pouco mais específica quando eu colher esse material. Graças a Deus deu negativo, mas o material, né, da cirurgia da próstata, mas como o dele deu positivo, ele tem que fazer mamografia e ultrassom de mamas pro resto da vida. E ele até brincou esses dias, né? Eu fui na hematologista, né? Ele faz um tratamento porque ele tem plaquetas muito baixas. E aí ele falou: nossa, doutora, tá muito dolorido ainda. Ela falou: pois é, seu João, as mulheres fazem isso aí. E o senhor vê como que a gente, né, tem desafios que talvez os homens não precisam ter. E hoje tem essa questão, né? Então ele tem que fazer esse acompanhamento todo ano. Ele já teria que fazer por conta do médico dele, né? Que ele já faz acompanhamento da próstata, mas tem essa preocupação, né? Esse olhar mais clínico para essa questão. E aí a minha mãe, como é que eu fiz? E por que eu tô trazendo todas essas informações para vocês? Quando eu descobri, isso não estava em nenhum lugar. Claro que depois eu fui descobrindo as ONGs, né? Mas eu fiz um combinado com Deus, né? Já que ele me deu uma segunda chance, literalmente ele me deu uma segunda chance, que eu procuraria trazer as informações para as pessoas, aquilo que eu descobri. E tem um canal, no meu canal do YouTube, tem uma playlist, tá aqui no meu link da bio. Se você entrar lá depois, dentro do meu Linktree, tem lá a playlist específica. Você tem o canal do YouTube, mas tem a playlist específica aí do câncer de mama. E eu tenho aí esse compromisso de levar essa informação. Mas a minha mãe não tinha feito esse mapeamento, porque ela precisaria fazer um mapeamento completo, não só daquilo do meu, né? E aí eu consegui. Eu passei todos os laudos que eu tinha, as informações das minhas cirurgias, e o convênio cobriu a minha mãe. Então, pela Prevent Senior, foi difícil, eu subia na plataforma, não dava certo, as pessoas não me davam a informação, e eu fui atrás, e deu tudo certo. E ela conseguiu fazer esse mapeamento. E o dela, graças a Deus, deu negativo. Dos meus irmãos, também negativo. Eu não tenho filhos, né? E meu marido e nós não tivemos filhos, mas os meus irmãos tinham. E aí isso teria que passar para eles. Então, graças a Deus, parou em mim e ficou. Eu costumo dizer que foi desafiador, ainda é. Existem alguns medos mesmo que pairam sobre nós, né? As pessoas às vezes falam: mas você tá sempre sorrindo, né? Isso não quer dizer que eu não tenha as minhas preocupações. É que eu procuro alimentar meu cérebro com o que precisa. Ele não sabe o que é realidade, do que é pensamento. Se eu ficar atraindo esses pensamentos ruins, é isso que ele vai fazer. E eu não quero isso pra mim. Eu sou uma outra pessoa, eu sou completamente diferente daquilo que eu fui antes. Excesso de trabalho, de não me priorizar, de não ter um olhar com um pouco mais de cuidado. Eu sempre cuidei da minha saúde, alimentação, exercício, mas eu estava negligenciando. Oi, Di, tudo bem? Seja bem-vindo. Roberto também, seja bem-vindo. Então eu estava negligenciando a minha saúde, só porque eu me alimentava relativamente bem, eu achei que era suficiente, mas eu trabalhava das 7 até, às vezes, até 10, 11 da noite. Como eu e meu marido, nós não temos filhos, e ele estava viajando, eu ficava trabalhando horas, ininterrupta. Só parava realmente para fazer a alimentação. Mas o nosso corpo é uma máquina e a gente tem fases. E a gente tem que entender quais são essas fases e a gente tem que se preocupar de se olhar, de remanejar. Engraçado que a gente sempre dá um jeito. A gente sempre dá um jeito, né? Você vê, hoje eu ainda tô numa fase de adaptação, porque eu tenho pelo menos mais 7 anos até que eu tenha a alta total, que eles costumam dizer. Oi, Josi, seja bem-vinda, querida, do meu time da Acmos. Acabei aqui falando, né? E não me apresentei, se você ainda não me conhece. Eu sou a Lúcia Barreto, sou mentora de negócios e autoconhecimento para mulheres.
Eu sou empresária já há 13 anos, sou mentora há 8 e represento a marca Acmos de produtos e serviços de saúde e bem-estar pelo Brasil, onde eu tenho um time maravilhoso, 99% desse time são mulheres, a Josi é uma delas, ela tá falando lá de Imperatriz no Maranhão. E o meu objetivo é te ajudar a ter esse olhar para sua empresa. Eu sou administradora, tenho pós em marketing, 15 anos de experiência com franchising, 3 multinacionais, inclusive na IBM eu fui campeã no ranking de vendas dentro do meu departamento. Então, desde os 15 anos eu trabalho, né? Eu comecei trabalhando com meu pai, 4 anos e meio nas empresas dele, mas sempre com vendas. Então, com 17 anos eu já estava credenciando, meu pai tinha uma oficina mecânica, uma empresa de guinchos. Então, com 17 anos eu já estava credenciando em grandes seguradoras, como a Porto Seguro, como a Bradesco. Então, eu sempre tive que... eu amadureci muito cedo. E depois na IBM, com 21 anos, eu já atendia Casas Bahia, Pão de Açúcar, na época Telefônica. Então, essa questão comercial, para mim, eu sempre tive facilidade. Tenho facilidade na comunicação, mas tive que gravar um vídeo tive que fazer um curso para gravar vídeos. A câmera sempre me intimida, mas hoje eu já consigo lidar com isso. Claro que eu tive aí no meio do caminho a Cria Vista, que é uma produtora que me ajudou a construir meu canal no YouTube, e a Heloísa, que é a fundadora, e com o time dela, ela me ajudou, né? Ela me dirigia nos meus vídeos, e com isso eu consegui ir aperfeiçoando e transformando esse medo de gravar. Olha que louco, eu não sou tímida, mas eu tinha muito medo da câmera. E então é isso. Então esse meu trabalho, antes eu já tinha um olhar 360 para a mulher. Quem era ela? Eu tenho ferramentas, eu sempre fiz para ela se conhecer, entender a família, em que momento de vida que ela tá, para depois a gente ter esse olhar mais apurado para o negócio. Seja com uma ferramenta para análise de negócios, você tem que entender quem é o seu público, quais são as suas ferramentas, quais são os seus serviços, qual é a sua proposta de valor, quem são os seus parceiros, os seus custos, despesas, as suas receitas. Você vai trabalhar com Pix, com cartão, você parcela, a precificação e tantas outras questões. Eu costumo dizer o seguinte: você conhece do seu negócio, se você vende bolsas, se você é designer de sobrancelha, advogada, se você é terapeuta, psicanalista, se você tem uma agência de marketing, organizar o negócio para que ele consiga vender, para que realmente você consiga atingir as suas metas, é outro negócio. E a gente não aprende o empreendedorismo na faculdade, seja lá o curso que você tenha feito, técnico, ou qualquer especialização. E é por isso que a Empreenda Sem Mistério foi criada. Eu usava essa hashtag e aí eu fui entender se ela estava disponível, então eu registrei essa marca. Hoje a Empreenda tem registro no INPI. Eu contratei uma empresa, uma parceira aqui da Empreenda Sem Mistério, que eu sugiro para você, porque às vezes você fazer sozinho é um pouco mais complicado, mas para você entender, se você não registra sua marca, ou se você desenvolveu um produto e você não faz a patente dele, qualquer pessoa pode copiar e você não pode fazer nenhum tipo de reclamação ou processo. E eu já vi dentro do franchise, quando eu trabalhei, marcas que já estavam muito grandes, pessoas que ficam só olhando no mercado esse tipo de situação, registrou a marca e chegou para a pessoa e falou assim: você não pode usar o seu site, você não pode usar suas redes sociais, e deu bastante complicação, né? Então, só para vocês entenderem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente já tem uma carga muito pesada de ser empreendedora, a gente sabe os desafios. E para a mulher especificamente, ela tem mais pratos, né? Para ela equilibrar. E aí a palavra equilíbrio não existe, meninas, não existe o equilíbrio, é impossível. O que eu posso fazer eu posso dividir a minha agenda para que eu consiga cumprir com o meu papel de mãe, de esposa, de empresária, ou se você é CLT e está aqui assistindo também essa live, é isso que eu consigo fazer.
E dentro dessa agenda tem que ter na minha semana o meu exercício físico. Talvez você tenha que fazer marmitas no final de semana, ou se você tem a possibilidade de contratar, hoje a gente tem pessoas super competentes, chefes de cozinha que já estão antenadas nessa questão de fazer uma marmita mais saudável, para que você tenha ali o seu momento mais rápido. Tem gente que cozinhar é terapia, eu prefiro comer assim. Não é algo que eu tenho assim, para mim não é terapia. Eu tenho até facilidade, minha comida todo mundo elogia, mas eu prefiro sempre apenas comer, né? Sendo bem honesta aqui para vocês. Mas só voltando então, meninas, o quanto é importante a gente ter esse olhar. Imprevistos vão acontecer, às vezes você vai precisar de um pouquinho mais de tempo naquilo que você se programou. A técnica Pomodoro, tem até um vídeo no meu canal falando sobre isso, eu posso até deixar depois no stories para vocês, né? Que é você colocar ali, cronometrar mesmo. E até legal você não usar o celular como alarme, né? Você coloca ali 30 minutos, 35 minutos para fazer determinada atividade, sem olhar e-mail, sem olhar o WhatsApp, sem olhar o celular, sem ter notificação. Por isso que é legal você ter, tem até uns reloginhos que você consegue comprar no Mercado Livre, enfim. Para você poder ter aquele foco naquela atividade que você colocou. E ter esse olhar, né? Às vezes vão ter imprevistos, né? Que pode acontecer. A nossa querida Ju não poder estar aqui com a gente hoje e tá tudo bem. E a gente consegue remanejar. A gente vai fazer uma live aí na semana que vem, porque ela vai trazer alguns pontos bem legais aqui pra gente conversar também. Mas principalmente com a minha saúde, com a minha alimentação, eu tenho que priorizar. E claro, talvez você está falando, mas eu tenho filhos. Às vezes você precisa criar uma rede de apoio. Não estou dizendo que não é desafiador. Eu tenho mentoradas que passam por essa situação, mas às vezes a sua rede de apoio não vai ser a sua família. Pode ser uma amiga que também tenha filho, vocês conseguem organizar horários. Talvez vai ser uma mãe da escola que você fez amizade e sabe do seu desafio, e talvez ela tenha um pouquinho mais de liberdade de tempo e possa te auxiliar. É isso, tem até, esses dias eu tava vendo não lembro onde foi no Instagram, eu vi uma menina que ela conseguiu uma academia aqui em São Paulo, aonde o filho dela tem um espaço kids. Quando eu treinava na Runner há um tempo atrás, tinha essa questão, né? Então a mãe consegue ir treinar, o filho ali, aquela meia hora, nem que seja meia hora cravada. Eu trouxe esses dias aqui nos stories, né? Se você fizer 90 minutos por semana, já é uma prevenção com relação ao câncer de mama. E 1 em cada 8 mulheres, meninas, eu até coloquei um vídeo, né, aqui falando sobre menopausa, e eu trouxe esse dado. 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. E qual é a forma de você não precisar passar por isso? Cada pessoa tem a sua jornada, e eu sou muito grata pela minha, porque eu conheci pessoas maravilhosas, eu tenho amigas que eu não teria se não fosse esse meu processo. Hoje eu sempre amei viver. Oi Fê, boa noite, tudo bem? Eu sempre amei viver, eu sempre dei muito valor à vida. Quando eu tinha 12 anos eu perdi uma tia muito querida, e foi quando eu entendi que a gente não tem ficar velhinho para morrer, né? A gente pode morrer a qualquer momento. Então naquele determinado momento eu falei, não, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se a gente parar para pensar, não há, né? Então eu sempre quis, onde eu chego, eu quero ter um sorriso. Se eu vejo uma pessoa cabisbaixa, se ela me dá liberdade, eu tento entender o que ela tem, procuro falar um pouco de Deus. A gente tá com a nossa espiritualidade um pouco perdida, e foi isso que me ajudou muito. Eu sou muito grata a Deus pela minha segunda chance. E até contando aqui um pouquinho para vocês, o momento mais desafiador, onde eu chorei muito, muito. Quando eu soube, eu não chorei tanto, porque a minha médica, a doutora Silvia Moutinho, ela fez um curso para dar más notícias. Primeiro, eu não abri nenhum exame, nem a biópsia. Eu passei fisicamente no hospital, que ela tinha solicitado para eu fazer, e quando eu cheguei no consultório, ela falou, você não abriu o exame? Eu falei, não.
não quero, aquilo que eu falei no comecinho da live aqui, né? Meu cérebro não sabe o que é pensamento do que é realidade. Então, eu falei, prefiro que você me conte. E ela me contou, claro, fiquei um pouco passada, assim. E quando eu fui embora, eu não chorei, né? Meu marido estava viajando, estava nos Estados Unidos, eu não quis contar para ninguém, até que meus irmãos, eu falei que eu tinha feito uma biópsia, mas não entrei em detalhes. E eu queria ter certeza antes de contar para a família. E foi isso, né? Mas tiveram 2 momentos bem desafiadores quando eu cheguei no médico e ele falou, ela já pediu para marcar o oncologista, então saia primeiro o resultado da biópsia dizendo que sim, é um tumor, e depois a gente tem que esperar o segundo resultado, que é onde ele fala o tipo que você tem. E quando eu cheguei ali, não tinha o resultado ainda. E ele falou, oi Carol, seja bem-vinda, querida. E ele falou, olha, existem 3 tipos, existe o tipo 1, que você faz uma cirurgia e talvez não precise de quimioterapia. Existe o tipo 2, que você faz a quimio e depois a cirurgia. E tem o tipo 3, que ficou mudo. E naquele momento me deu um frio na barriga. Eu falei, meu Deus, ele vai falar o que eu escuto nos filmes, né? Vai pra casa, fique com a sua família, faça a viagem dos seus sonhos, né? Cuidados paliativos, enfim, passou milhares de coisas ali na minha cabeça. E no fundo, ele falou, peraí, eu conheço esse médico, eu vou mandar um WhatsApp para ele, talvez o seu exame já esteja pronto, eu vou mandar uma mensagem aqui. E realmente, ele vibrando, falou, meu Deus, é o tipo 1, é o tipo 1, 95% de chance de cura, vamos seguir aqui com o tratamento e vai dar tudo certo, né? Então, e foi. E aí, naquele momento, eu conversei com meu marido, ele já estava ali comigo. Aí eu falei, agora eu preciso contar pros meus pais. Então, fui até a casa deles. E aí, minha mãe achou estranho, era uma segunda-feira, não costumo ir lá de segunda-feira. Falei, mãe, pai, tem uma boa e uma má notícia para dar para vocês. A má notícia é que daqui 30 dias eu vou fazer uma cirurgia bem séria. E a boa notícia é que eu tô com câncer que tem cura. Olha que maravilhoso, como Deus é maravilhoso. E claro que, como eu estava com essa minha positividade, acreditando naquela hora, de verdade, gente, eu estava acreditando na minha cura, eu sabia que para eles não ia ser fácil receber essa notícia, né? Até porque a gente tinha perdido muita gente da família. E para mim, até eu ter toda essa jornada, era sinal de morte mesmo. E aí eu fui embora rápido. E minha mãe falou que naquela noite ela não dormiu, ela só chorou, né? E tudo aconteceu. E um segundo momento muito desafiador foi quando eu fui fazer minha primeira sessão de quimioterapia. Foram só 6 sessões, gente. Só que a minha quimio era uma quimio branca, né? Eles definem como branca ou vermelha, mas era tão forte quanto uma vermelha. Então, na primeira sessão, eu até usei uma touca bem gelada, assim, tem até uma foto, tem aqui, se você for no meu feed, você vai conseguir encontrar. Mas já na primeira sessão depois, meu cabelo já começou a cair, não podia lavar o cabelo, tinha que ficar 7 dias sem lavar o cabelo. A quimioterapia dá um fogacho, como se fosse esse fogacho da menopausa. E dali em diante eu decidi que não ia fazer, não ia usar touca. E eu já vou contar rapidinho uma coisa aqui, que foi um ponto bem, bem difícil para mim, bem desafiador. E aí eu fui viajar, né? Fui para um Réveillon, para o Mazarope. Tinha um mini parque aquático lá, um calor, e eu não podia molhar o cabelo. Foi quando eu virei pro meu marido, eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer, eu acho que eu vou ficar careca, não por opção, né? Ele falou, bom, você não é um cabelo, a gente segue, vamos ver o que vai acontecer. E foi o que eu fiz. Então naquele momento eu curti os 4, 5 dias ali que eu fiquei no resort. E óbvio que não teve jeito, né? Começou a cair muito. Então na segunda sessão eu pedi para Deus me dar um sinal antes de ir. Oi, José Newton, seja bem-vindo. Eu pedi um sinal para Deus. E quando eu cheguei no hospital para fazer a segunda químio, na minha época era minha manicure, ela me mandou uma foto. Eu tinha comentado com ela que eu não sabia o que eu ia fazer. Ela já tinha ficado careca por opção. E aí, no momento que eu entrei no hospital, ela me mandou uma foto dela careca. Lu, em sua homenagem. E eu chorei, né? Não, contida, porque eu estava ali sozinha na recepção. Meu marido estava para chegar para me acompanhar.
E aí eu entendi. Então no dia seguinte, era uma sexta-feira, no dia seguinte eu falei com o meu cabeleireiro, se ele podia, ele estava até aqui na live, o Diogo, pedi para ele vir, se ele podia raspar o meu cabelo em casa, uma coisa mais intimista, assim. Aí eu liguei para ele, ele falou que sim, e aí naquele momento eu chorei, abracei meu marido, e no fim foi até que leve, sabe? Me olhei no espelho, não me reconheci, e falei, bom, é o que tem para hoje. Aí meu marido já viu aqui, eu tinha vários lenços que eu usava no pescoço, ele viu que dava para improvisar, eu já usei, já coloquei na cabeça. No domingo eu já saí, fui dar uma volta, fui visitar meu irmão, minha irmã. E aí comprei uns turbantes e eu fui me adaptando, né? Mas o momento que eu fiquei, talvez que eu chorei mais, foi no dia antes de ir para a primeira sessão de químio, eu liguei para minha mãe, perguntei onde ela estava, e ela disse que ela ia fazer uma caminhada, ela faz parte do CRI, é um centro de recreação do idoso aqui na Zona Norte, dentro do Hospital Mandaki, e era aberto. E eu falei onde é que estava, se meu pai estava ali, né? Ela falou que não e que ele não ia. Então ele estava em casa e que ele não ia. E eu falei para ela mãe, ele vai sim, ele vai ter que ir, porque eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo e eu preciso ver vocês, né? Meu marido ia me acompanhar nessa primeira sessão, ele já ia me encontrar lá. E aí eu encontrei com eles e eu chorei muito, né? Chorei bastante, assim. Eu tava apavorada. E até é engraçado, né? Hoje eu comentei na palestra que eu dei lá para as meninas da Unimed. Claro que a gente vê em filme, claro que, gente, não é fácil, né? O remédio é forte. Mas você, imagina assim, você deita na cama, ou então dependendo do hospital que você vai sentar numa cadeira, vai colocar ali um acesso, você vai receber primeiro a medicação para preparar, né? Então o corticoide é uma delas, para você se sentir um pouco mais inteira, eu diria assim, né? Um pouco mais inteira. E depois você recebe a medicação. Eu ficava ali em média 4 horas. No meu caso, meu convênio é um convênio excelente, né? Da empresa do meu marido. Eu tive um convênio pela minha empresa, ele entrou nessa empresa, eu tinha o direito, então um convênio excelente. Eu tinha uma cama, tinha uma TV para assistir e depois você vai embora. No meu caso, eu colocava um aparelho que eu chamava de besouro, ficava na minha barriga. 24 horas depois, ele ia soltar um líquido, que é como se fosse, se eu não me engano, acho que ou para diminuir os efeitos da quimioterapia, ou como complemento da quimioterapia. E ele soltava aquele líquido e assim ficaria, né? E os efeitos vêm depois, né? Então, foi bem desafiador, né? Teve um dia que eu tava aqui na minha cama e olhava para fora, aquele sol maravilhoso, e eu não tinha força para levantar. Eu não tinha força. Por 2 momentos, eu fiquei, assim, que foi bem difícil também. Mas aí eu vou deixar para contar na live com a Ju. Como prometido, pra gente cumprir aqui com vocês, tô fazendo essa live de 30 minutos. A minha querida Juliana, que eu conheci no grupo de mulheres do Brasil, a qual eu faço parte do comitê, que ela é coordenadora, que é o de empreendedorismo. Fui muito bem acolhida, sou muito grata. Já participei de um evento presencial como voluntária, foi muito legal, muitas histórias. E aí estaremos juntas na semana que vem, em breve. A gente passa aqui para vocês qual vai ser a data para estarmos juntas e a gente trazer o conteúdo que a gente tinha se programado para cumprir com o que a gente está aqui prometendo. Espero que você possa passar para frente essas informações, encaminhe essa live para quem você conhece. É muito importante que vocês entendam que são 10 minutos de exame, mulheres principalmente. O Papa Nicolau não é agradável, o ultrassom transvaginal não é agradável, fazer a mamografia não é agradável, mas são 10 minutos que podem salvar a vida de vocês. Um grande abraço, que vocês tenham aí sempre a certeza de que tudo é pro bem, né? Segundo o Renato Russo, quando tudo parece dar errado, acontece algo que não aconteceria se tivesse dado tudo certo. É mais ou menos essa frase. E é isso que a gente tem que fazer, não é ser poliana e mesmo que você tiver um problema super sério, ficar ali, seja num relacionamento abusivo, seja cuidar da sua saúde, que realmente é necessário, né? Eu tô falando naquilo que você pode controlar. Eu posso controlar
como eu me sinto diante da situação. E aí, por isso que é tão importante a gente ter um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista para acompanhar a gente nesse processo. Eu sou muito grata à doutora Priscila Escandura, que me acompanha até hoje, e a Sueli Garcia, que também vem fazendo um trabalho há pouco tempo aqui comigo, que já me ajudou em alguns momentos da minha vida também no passado. Né? Sou muito grata a todos que puderam estar comigo, carinhos, orações. Nossa, eu sou muito abençoada. É por isso que eu falo, né? Que a gente consegue ressignificar. A gente consegue ter um outro olhar. A medicina está super avançada e a tecnologia está a nosso favor. É só a gente fazer o que cabe para nós. Tá bom, meninas? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.